Seja muito bem-vinda a mais uma aula de aquecimento para nossa semana Mulher Sem Dores no Corpo, que vai começar na próxima segunda-feira. Faltam só 2 dias e eu quero saber aqui se você que está me assistindo aqui hoje, pleno sábado à noite, se você já fez a sua inscrição gratuita na nossa semana Mulher Sem Dores no Corpo. Me conta aqui nos comentários. E se você ainda não fez e está me assistindo pelo Instagram, escreve aqui embaixo, eu quero, que eu vou mandar para você o link de inscrição gratuito lá nas suas mensagens privadas. E se você está me vendo pelo YouTube, se você está me vendo pelo Facebook, clica no link azul que está aqui embaixo na descrição do vídeo e também nos comentários. Vamos lá, boa noite, sejam muito bem-vindas! Na nossa aula de hoje, eu preparei 4 movimentos que são assim essenciais para você não ter dores na sua coluna. Então a gente vai colocar em prática aqui e vai testar como que está funcionando a sua coluna, se a sua coluna está funcionando bem, se está faltando movimento na tua coluna, se precisa de incentivo na tua coluna. Então vem comigo que a gente vai testar aqui na prática. O primeiro movimento que eu quero que você faça é sentada na posição que for mais confortável para você. Não precisa ser sentada do jeito que eu tô, tá? Eu falo até para as pacientes lá do MPO. O meu aqui seria, vamos considerar assim, errado, porque tá muito exagerado, que eu tenho bastante abertura por conta da dança, né? Lá em 1900 bolinha, quando eu comecei a dançar, naquela época, o alongamento, flexibilidade era ganhado, era assim, conquistado à força. Então, o professor naquela época subia em cima da gente e tudo mais, que hoje em dia, espero que não seja feito mais isso, mas naquela época era feito. Então, você não precisa sentar igual eu tô, você pode estar sentada aí no teu sofá, sentada aí na cadeira, tá? Na posição que for mais confortável para você. Quero apenas que você faça uma coisa. Posiciona a tua mão direita atrás da tua cabeça e sua mão esquerda coloca atrás aqui do teu corpo. Quero que você faça um teste importante, que é aqui, ó, esse movimento aqui de inclinar. E eu quero que você veja, se observe aí se você consegue realizar esse movimento sem mexer o bumbum. Mais importante aqui é um detalhe de você deixar os 2 ossinhos do seu quadril apoiados lá no chão, tá? Mantenha eles apoiados. E eu quero que você pense nisso aqui, ó. Veja, percebe bem, ó, que a minha cintura vai dobrar. Então, na hora que eu faço o movimento, eu vou para lateral e vou voltar. O que eu tô fazendo aqui? Aqui, nesse movimento, você está incentivando e você está testando, principalmente, como está funcionando a mobilidade aqui do teu pescoço e do meio das tuas costas. Então, tudo isso daqui, ó, até o seu umbigo, mais ou menos, você está testando isso aqui. Esse movimento, quando ele está limitado, ele causa muita dor. Exemplos de quando esse movimento fica limitado. Nos casos de quem tem artrose, de quem tem artrite, de mulheres que sofrem com os bicos de papagaio, com as hérnias de disco, abaulamento, protusão, extrusão. E por que que isso acontece? Bom, o nosso corpo ele vai tentando poupar movimento, e principalmente quando a gente não incentiva ele da maneira correta, ele vai aos poucos deixando de fazer movimentos que ele nasceu para fazer. Esse movimento de inclinação, aqui para lateral, por exemplo, é um movimento natural. Natural, você deveria conseguir fazer com tranquilidade, sem sentir limitação, sem sentir dor, sem sentir desconforto, tá? São 4 movimentos no total que a nossa coluna teria que fazer para ser saudável. Então, faz de um lado. Me conta aqui. Bom, se você consegue fazer esse mesmo tanto que eu mostrei aqui para você, faz com tranquilidade e não sente dor. Agora, doutora Vanessa, faço e sinto dor, não consigo realizar. Comenta aqui ruim, para eu saber, para eu ver aqui, para eu ter um parâmetro de quantas pessoas que estão participando dessa aula aqui ao vivo conseguem realizar o movimento e quantas têm dificuldade. Vamos fazer para o outro lado também, porque a coluna ela inclina para os 2 lados. E eu sei que você vai ver aqui, né? Vai falar, nossa, mas às vezes você pode pensar, eu consigo até ir mais. Porém, se eu for mais do que eu tô fazendo aqui também não é o correto. Por quê? Se eu for mais, olha, não sei se vocês conseguem perceber.
olha bem pra minha cintura aqui, ó, desse lado aqui. Na hora que eu testo fazendo o movimento aqui, eu tô mantendo a mesma amplitude aqui, ó. Tá o mesmo tamanho. Eu não tô espremendo a minha cintura. Se eu coloco o meu cotovelo aqui no chão, você percebe ali, ó, que diminuiu esse ângulo aqui, ó. Tá vendo, ó? A cabeça, ó, ela já não tá inclinando. Eu tô meio que roubando no movimento. Por quê? Tá faltando movimento em uma área do meu corpo e aí eu tô tendo que tirar o movimento de outra, tá? Então, todo o nosso corpo, ele tem uma maneira correta de funcionar, tá? Uma maneira perfeita de funcionar. E a gente tem o quanto ele deveria conseguir fazer o movimento. Se eu faço menos, quer dizer que eu tô com falta de movimento na coluna, né? Os discos vertebrais não estão conseguindo absorver, as vértebras não estão inclinando o quanto elas precisam inclinar, porque esse movimento aqui, a gente tem ali 33 vértebras. As de baixo, a gente não vai movimentar, então coxígena, sacral, lombar também, né? Pode parecer que eu mexo a lombar aqui, mas não, eu tô mexendo só da cintura pra cima, lembra? Então eu preciso fazer o teste bem direitinho para eu não acabar forçando estruturas que não precisam, que podem estar tranquila, tá? Sinto dor quando eu faço. Então, ponto de atenção. Você já garantiu tua vaga lá no evento gratuito? Lembra que segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, vai começar a nossa semana Mulher Sem Dores no Corpo. E durante toda a semana, você vai poder ter acesso às aulas do nosso evento, da Semana Mulher Sem Dores no Corpo, até domingo. Elas vão ficar no ar até domingo, até dia 28, tá? Quem ainda não fez inscrição, dá tempo tanto de você fazer sua inscrição, quanto de você participar do sorteio de prêmios, porque eu vou sortear uma vaga para o meu método pago, que é o MPO, coisa que eu nunca fiz, tá? Vai ser assim, exclusivo, única vez. E também vou sortear um kit de acessórios para ajudar você na sua eliminação de dores no corpo. Então, quem for sorteada vai ganhar, além da vaga, vai ganhar também um kit de acessórios. Que maravilha! Vai levar, inclusive, um match desse aqui, ó, um colchonete, tá? Um colchonete, uma bola suíça e um elástico, tá? Vou sortear tudo isso e uma vaga lá no MPO com uma bolsa de 100%, tá? Então, faz sua inscrição. Você coloca aqui embaixo, eu quero. Vamos testar mais um movimento da coluna? Vocês topam? Então vamos lá. Mais um movimento que toda coluna precisa conseguir fazer para não ter dor, precisa ter esse movimento assim, ó, maravilhoso. É o movimento de rotação, girar a coluna, tá bom? Vamos fazer aqui um teste e eu quero ver como é que tá funcionando a sua rotação de coluna. Você vai deixar seus dois braços abertos para a lateral. E vai congelar aqui, igual eu brinco com as pacientes lá do MPO, como se fosse o Cristo Redentor aqui. Quem é do Rio de Janeiro, ó, braços aqui congelados. Mantém seus braços aqui e aí você vai tentar girar o peito. Vai olhar para a mão lá atrás, só que não pode deixar o braço passar na frente. Porque senão eu tô roubando movimento, né? Tô fazendo movimento aqui com os ombros, eu tô fazendo movimento com o braço. E eu tô testando o que aqui? A coluna, né? São os movimentos da coluna. Então, congela os braços e tenta fazer aqui, ó, rodar da cintura pra cima. E veja se você sente dor, se você sente bloqueio, se você sente rigidez na coluna. Me conta aqui nos comentários. Ou se você consegue fazer esse movimento aqui com tranquilidade. Me conta aqui. Tem que conseguir girar o mesmo tanto, né, para a direita e para a esquerda. O que acontece? Algumas pessoas têm escoliose, assim, quase que a maioria das pessoas. Por quê? Por conta de hábitos de vida, de postura, né? Então, todo mundo é um pouquinho tortinho. Ninguém é 100% simétrico. Não. Só que em alguns casos, quando a coluna ela gira, porque é isso que acontece na escoliose, os arcos costais, eles acompanham também, porque a costela, ó, ela tá aqui, mas ela termina lá atrás, na coluna torácica, tá? Ela é grudada lá no meio das costas. E algumas pessoas sentem dificuldade de fazer, porque conseguem muito de um lado e conseguem muito pouco do outro, sente um pouco de rigidez.
Isso já é um sinal de que provavelmente você tem um problema postural, uma escoliose. Mas, independente se seu problema é hérnia de disco, se seu problema é escoliose, se você tem dor nas costas porque você tem bico de papagaio, ou se você tem artrose na tua coluna, ou qualquer patologia de coluna, tá bom? Você pode sim eliminar a tua dor. É isso que eu vou te mostrar durante a semana que vem. Como que você pode eliminar a tua dor de uma maneira simples, eficaz, do método que mais funciona, mais gera resultado. E todo dia aqui, ó, a gente tá aqui colocando resultados para vocês se inspirarem, entenderem que no seu caso também é possível eliminar a tua dor. Então se inspire nas histórias das mulheres que a gente tá postando por aqui todos os dias. Me conta aqui, como é que foi esse movimento? Para algumas pessoas ele foi um pouquinho mais difícil. Por quê? A tendência do dia a dia, se você passa muitas horas sentada ou passa muitas horas em pé, é fazer o quê? Deixar essa parte da coluna, o meio, principalmente esse bloco aqui, ele fica mais parado. A gente pensa muito mais em sustentação, né, de coluna, e só que ela perde esse movimento aqui. E esse movimento, quando ele é perdido, ele não gera problemas somente lá no meio das costas. Ele gera sobrecarga em outras regiões. Ele gera falta de movimento nos ombros, ele gera falta de movimento na cervical, falta de movimento na lombar, pode comprometer até o quadril, tá bom? Mas eu vou mostrar, já vou dar um spoiler aqui, a gente vai falar sobre isso lá na primeira aula da Semana Mulher Sem Dores no Corpo, inclusive, tá? Mais um, falei que são 4, já foram 2 aqui, né? Se a gente fosse ver ainda aqui, a gente acabou que testou 4, né? Porque testou para os 2 lados. Mas tem um movimento que nem todo mundo pode fazer, mas é um movimento que toda coluna deveria fazer. Meu Deus do céu, Vanessa, agora ficou confuso. Calma que eu te explico. Existem algumas patologias em que esse movimento que eu vou te mostrar aqui, ele não é indicado. Tá? Mas isso a gente tem uma aula lá no MPO, logo no primeiro módulo, onde eu explico como que faz para substituir esse movimento, tanto na tua rotina, quanto nos movimentos, quanto em algum exercício, né? De repente você faz algum exercício aí na tua vida, e aí eu te ensino direitinho, eu te explico por quê, os fundamentos e tudo mais. E como que você faz para ter o mesmo resultado sem ter que fazer, colocando o teu corpo em risco, tá bom? Mas esse movimento aqui, toda coluna saudável deveria conseguir fazer. É um movimento de extensão. Acho que eu vou deitar pra cá. Vai ficar melhor pra vocês enxergarem. Quem não tá me enxergando muito bem aí, que eu sou meio compridinha, de braço e perna, né? O tronco é curto, mas braço e perna é comprido, vai lá pro YouTube que você consegue me enxergar na horizontal, tá? Só digitar lá no YouTube. Vanessa Godoy, fisioterapeuta. Ó, vamos testar o movimento aqui. Minhas pernas estão separadas. Vou fazer o movimento, ó, de subir e de voltar. Esse movimento aqui, por exemplo, ele seria indicado para mulheres que têm osteopenia, osteoporose, alguns casos de hérnia de disco. Porém, vou dar uma avançada aqui para falar para você uma coisa. Nos casos de escorregamento de vértebra, por exemplo, esse movimento aqui ele é contraindicado, tá? Então, por isso que lá no MPO, as pacientes, além de terem um módulo só de adaptação de movimento, né? Porque eu sei que esse movimento aqui é muito feito, por exemplo, na yoga, dança, pilates, né? Tem gente que faz isso até na academia, né? Movimento assim, só que tem várias contraindicações, ok? Então, a gente tem que... E muita gente não sabe disso, tem muito profissional da saúde, inclusive, que não sabe dessas restrições. E aí acaba passando porque acha que vai aliviar, só que no fim das contas, lá pra frente, isso pode dar problema na coluna, tá bom? Mas uma coluna saudável deveria conseguir fazer esse tipo de movimento aqui, tá? Muito importante. Outro movimento, que é um movimento que muitas mulheres morrem de medo de fazer, principalmente se tem hérnia de disco, se tem artrose, se já travou as costas. Alguém aí que tá me assistindo aqui já travou a coluna? Coloca aqui pra mim. Eu já travei lá em 2015.
Foi assim que eu descobri, inclusive, que eu tinha 2 hérnias de disco. Tinha por quê, doutora Vanessa? Você não tem mais? Uma delas eu não tenho mais, o meu corpo reabsorveu. Eu comecei a fazer muito sério uma rotina de movimento terapêutico inteligente e eu consegui que a minha coluna reabsorvesse. Quanto maior for a hérnia de disco, saiba que maiores as chances disso acontecer. A minha outra hérnia, ela não vai ser reabsorvida, acho que nunca. Por quê? Porque eu nasci com uma má formação na minha coluna, que tem muita gente que tem também, que chama vértebra de transição. O que é isso? No total, se a gente contar todas as minhas vértebras, no total da coluna, dá a mesma quantidade de vértebra. Só que eu tenho uma lombar a mais, uma vértebra na lombar a mais, e eu tenho uma da sacral a menos. Chama vértebra de transição. Tem pessoas que têm igual a minha, que tem uma a mais na lombar e uma a menos na sacral. E tem pessoas que têm ao contrário, que tem uma a menos na lombar e uma a mais na sacral, tá? Das duas maneiras chama-se vértebra de transição. É mais comum do que a gente pensa que é, mas eu nem sabia que eu tinha isso até eu travar. E aí, como eu tenho uma vértebra a menos, vamos dizer assim, né? Na lombar eu tenho uma a mais, na sacral eu tenho uma a menos. A da sacral, que era para ser fundida, porque a sacral é o triângulo da calcinha, tá? Um triângulozinho. A sacral, ela é toda grudada. Como a minha ficou para cima, ali não tinha disco, não tinha espaço suficiente para o disco. Então, ele ficou bem esmagado, bem esmagado. Então, mas assim, eu não sinto dor nenhuma, né? Vocês veem aí, eu faço movimento, pulo, danço, faço tudo, tô provando aqui pra você ao vivo. E, inclusive, vou fazer esse outro movimento que tem muita gente aí que tem medo de fazer, que é o movimento de flexão de coluna, movimento de dobrar a coluna. Por quê? Porque teve gente que já travou assim, tá? Mas fica tranquila, você vai fazer o teste aqui uma vez só, para você ver como é que tá a sua coluna. E lá dentro do MPO eu ensino como faz para você dividir toda a sobrecarga na hora que você faz o movimento, para que você não jogue força demais lá na tua coluna. Eu ensino a mover a coluna ali, tudo direitinho, ossinho por ossinho, para que não haja essa sobrecarga grande e aí a musculatura contraia muito e tente te proteger travando as suas costas, tá? Gente, eu falo mesmo porque eu gosto de explicar, tá? Eu gosto de explicar tudo tintim por tintim, porque as minhas pacientes têm muito resultado, inclusive por conta disso, das instruções que são bem dadas, porque daí você não fica com dúvida e você vai perdendo o medo. O movimento que a gente vai testar vai ser esse aqui, ó, de dobrar a coluna pra frente. Esse movimento aqui, ele é natural da coluna. Nossa coluna nasceu para fazer, tá? É um movimento que a gente mais faz no nosso dia a dia. Se você vai comer, você faz flexão de coluna. Se você vai, por exemplo, pegar algum objeto no chão, você faz flexão de coluna. Se você vai cuidar da tua casa, você faz flexão de coluna. Se você vai carregar teu neto, você faz flexão de coluna. Se você vai lá pegar seu cachorro, você faz flexão de coluna. A todo tempo no nosso dia a dia, a gente faz muito esse movimento de dobrar a coluna para frente. Só que a falta do movimento feito da maneira correta, do estímulo correto, faz com que a musculatura, ela leve um susto. E quando a gente leva um susto, é como se fosse uma cãibra, a musculatura vai se contrair para não aumentar a lesão, tá? Então, é uma tentativa de proteção. Mas esse movimento ele não deve fazer, nossa, Vanessa, é proibido. Meu médico falou pra mim, meu fisioterapeuta falou pra mim que eu nunca mais posso dobrar minha coluna pra frente. Não, isso é um grande erro. A pessoa não tá sabendo te instruir a como realizar o movimento. Então, pra ela é mais fácil falar pra você assim, não faz, tá? Só que aí, na primeira vez que você vai amarrar o tênis, que você vai colocar a tua meia, que você vai sair do banho, vai vestir tua roupa, dobrou um pouquinho, pronto, travou, tá? Por isso que é importante a gente aprender a realizar da maneira correta. Doutora Vanessa, o que são os movimentos terapêuticos inteligentes que você tanto fala? É isso que eu vou te mostrar durante o nosso evento gratuito da semana Mulher Sem Dores no Corpo, tá? Então, se você ainda não fez a sua inscrição, dá tempo, faltam só 2 dias. Mas eu já vou avisar para vocês que logo a gente vai encerrar as inscrições até para o evento gratuito. Por quê? Do evento gratuito, eu quero que participe, assim, o máximo de mulheres que sentem dores e que têm esse interesse, realmente,
de aprender como que faz, qual que é o passo a passo, o que que eu não posso fazer, o que que eu tenho que fazer, o que que é mais interessante, o que que é mais moderno, o que que é mais eficaz. Então, se você tem interesse em saber como que você pode eliminar suas dores, escreve aqui nos comentários. Eu quero, se você está me assistindo pelo Instagram e se você está me assistindo pelo Facebook ou se você está me assistindo pelo YouTube, você vai pegar e clicar no link azul que está aqui embaixo para que você consiga garantir a tua vaga. E amanhã a gente tem aula ainda especial de aquecimento, porque segunda-feira tá chegando, eu quero você pronta, 8 horas da manhã, para aproveitar todo o conteúdo gratuito que eu vou dividir com você durante a semana que vem. Combinado? Um beijo para você, mulher, fica com Deus e até amanhã e até segunda-feira, hein? Não vai esquecer, 8 horas da manhã, já cola lá um papel na geladeira, já coloca um alarme no seu celular e eu espero você na Semana Mulher Sem Dores no Corpo. Tchau!